meus jogadores, Enzo Abade na área e hoje vamos falar de Choque Rei, de Palmeiras e São Paulo, jogo que terminou em 3 para o Palmeiras, 1 para o Tricolor Paulista. Hoje muita coisa pra gente falar, tanto por parte do Palmeiras quanto por parte de São Paulo. Palmeiras fez um ótimo jogo e faz agora com que os torcedores se animem novamente. O Abel agora vai ser menos criticado? Será? Hoje a gente vai falar sobre isso também, sobre o trabalho do Abel. Tem que ser demitido depois dessas sequências? É a pior fase do Abel no Palmeiras? E o São Paulo, hein? O Crespo tinha que ter mexido antes para colocar o Calleri e o Ferreirinha, porque depois colocou eles, só deu o Calleri e o Ferreirinha liso pra caramba. E hoje o São Paulo faz um primeiro tempo, mas depois só deu Palmeiras, só foi Palmeiras. E hoje tem vários pontos pra gente pegar e hoje a gente vai fazer a análise completa desse jogaço. O São Paulo empatou contra o Palmeiras, mas depois não deu mais pro São Paulo. Péssimo jogo do São Paulo, que faz um Paulistão muito ruim. Mas antes disso, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos novos e compartilha com todos os seus amigos da família, porque se eles não gostam de futebol, aqui eles vão aprender a gostar e vão ficar por dentro de tudo do mundo da bola. Então é isso, bora começar. Minha gente, ambos os times vinham a campo com as escalações que estão aí do lado. Gente, por parte das escalações, o Palmeiras sem o Vitor Roque no time titular, no banco de reservas, hoje quase marcou um gol depois que entrou no final do jogo e o Rafael depois pega na trave, o Rafael quase franga ali. E também por parte do São Paulo, a gente tinha a ausência do Lucas, foi poupado pelo gramado sintético, e também Calleri fora do time titular, junto ao Ferreirinha. Então, gente, essas eram as equipes para o Choque Rei de ambos os técnicos, tanto de Abel quanto de Crespo. Então, o jogo começa, gente, com uma pressão do São Paulo. O São Paulo, aos 4 minutos, tem uma boa chance que o Luciano escora de cabeça e passa triscando a trave esquerda do goleiro Carlos Miguel. O Carlos Miguel que hoje, quando eu fui ver lá, eu tava vendo, nossa, o Carlos Miguel é muito alto. Aí eu sempre tenho essas figuras ali, né, de exemplo, tipo Courtois. Parecia que ele era mais baixo do que o Courtois, só que quando eu fui ver, 2,4. Gigante Carlos Miguel, eu gosto muito do Carlos Miguel. E hoje fez uma boa partida o goleiro do Palmeiras. Nesse lance fez o que devia fazer, ficar de olho na bola. E com isso o São Paulo pressiona, só que o primeiro gol é do Palmeiras. O Palmeiras, aos 10 minutos mais ou menos de jogo, abre o placar com o Maurício. Um São Paulo que fazia uma boa partida até ali os 10 minutos. Porque o gol veio de uma falha defensiva do São Paulo. Se eu não me engano, o Mike errou, o Bobadilha errou, e aí o Mike não conseguiu dominar a bola ali sobrou pro Flaco, deu uma assistência muito inteligente ali, dando de biquinho ali, um pouco mais alto, para fugir do pé do Marcos Antônio na marcação, e o Maurício manda no cantinho, só que um chute fraco. E foi falha do Rafael, na minha opinião foi. Eu acho que o Rafael dava para ter saído melhor no lance, mas não dá para pesar muito nesse lance, porque é uma falha tremenda do Bobadilha e do Mike. Então, o São Paulo defensivamente hoje muito mal, só que ofensivamente muito bem. O meio-campo criando no primeiro tempo, mas no segundo tempo que aí desaba e a gente já vai chegar lá. Depois do gol do Palmeiras, eu já imaginava que o Palmeiras ia abrir um 2-0 ali fácil, mas não. O São Paulo consegue ali uma chance no escanteio, quer dizer, uma chance antes do escanteio, aí consegue descolar o escanteio e depois disso o Arboleda recebe a bola no escanteio, consegue escorar de cabeça para o Bobadilha marcar o gol para o São Paulo. O Carlos Miguel franga e infelizmente não consegue pegar por parte dele.
E com isso o São Paulo faz o gol para a alegria de Hernan Crespo, para a alegria de Bobadilla, que já fazia um tempo que não marcava pelo São Paulo, já vinha de um jejum grande pelo tricolor paulista. E, gente, depois do gol de São Paulo, só deu São Paulo. Só foi o São Paulo que cresceu e cresceu e cresceu. A gente teve uma jogada que o Luca consegue um ótimo lance, o Luca que voou no primeiro tempo, no segundo tempo ficou um pouco mais sumido, mas não por desmérito dele, sim por mérito da defesa do Palmeiras, que aí sim conseguiu se encaixar na marcação em cima dele. Mas o Luca voando no primeiro tempo e ele consegue um lance ali, consegue driblar o Kelvin, se eu não me engano, e depois disso ele consegue achar a bola pro Enzo Dias, o Enzo Dias cruza na cara do gol, o Tapia erra. E eu acho que esse gol tinha que ter feito. Se fizesse, o desenho do jogo ia estar completamente diferente, porque o São Paulo ia crescer mais ainda, por já ter conseguido a virada depois. Mas não foi o que aconteceu. Futebol é futebol. Às vezes o Tapia erra mesmo, às vezes, em vez dele tapear o adversário, ele tapeia o próprio time, né? O Tapia, que já tem 3 gols em clássicos, mas hoje muito mal o Tapia. Hoje, se fosse para dar uma nota pro Tapia, nota 4. Nota 4. E já a gente vai falar quais foram os piores jogadores do São Paulo, porque parte do São Paulo, a maioria das coisas só é crítica no segundo tempo, porque no primeiro tempo fez um bom primeiro tempo São Paulo ofensivamente por parte de criação, mas defensivamente um jogo horrível do São Paulo. Mas depois disso, o São Paulo tem mais chances, o Tapia também, num lance, ele consegue dominar no peito ali, numa jogada ensaiada de falta, de cobrança de falta, e aí ele consegue dominar no peito, e aí chuta, e o Carlos Miguel faz uma defesa muito segura, e o São Paulo consegue o escanteio, mas não leva muito perigo. O Danielzinho manda nas mãos do Carlos Miguel. E, gente, o São Paulo fazia um ótimo primeiro tempo. Um ótimo primeiro tempo. Até tomar o gol. Aos 30 minutos, praticamente, primeiro tempo de jogo, ainda a gente vai fazer uma análise bem direta desse gol, porque eu acho que é um gol muito importante pro desenhar do jogo. O São Paulo, ele perde a bola com o Tapia, e o São Paulo vinha pro ataque e perde a bola com o Tapia. E depois disso, o Sosa pega a bola. Foi o Sosa? O Sosa pega a bola e ele pega a bola e calcula, e o Flaco Lopes faz uma movimentação bem interessante. Ele corre por dentro para dar opção para ele sair na cara do gol. E isso foi tanto mérito do Flaco Lopes, mas também o Arboleda já tinha que saber que ele ia fazer isso. E o Arboleda muito mal nesse lance. Por quê? Vamos falar do lance. No lance, o Mike, ele dá uma pisada falsa, dá uma pisada errada, e com isso escorrega um pouco, o que abre a jogada, o que abre um espaço para o Sosa enfiar a bola. E com isso, o Arboleda está no mesmo lugar que está o Mike, tentando marcar o Sosa. Mas o que o Arboleda tinha que fazer? Correr junto com o Flaco, porque o Flaco entrou totalmente nas costas e marca o gol para o Palmeiras. Então, uma falha defensiva muito grande para o São Paulo, e uma falha defensiva que é muito importante ter essa falha defensiva também para aprender para os outros jogos. E o São Paulo defensivamente, desde 2025, vem muito mal, muito mal. E o Palmeiras defensivamente já é outra coisa. O Palmeiras defensivamente é muito bom. Aí vocês devem estar falando, eles tomou 4 do Novo Horizonte. Tava com time reserva. Mas foi também um jogo horroroso por parte do Palmeiras, mas um jogo não define só. Então, um primeiro tempo que foi um primeiro tempo muito mais por parte do São Paulo, muito mais para o São Paulo. O São Paulo, em muitos momentos, tendo volume, um primeiro tempo com muito volume de São Paulo e pouco do Palmeiras. Mas o Palmeiras foi mais efetivo.
E quem não faz toma, o São Paulo teve um monte de chance e não fez, e com isso tomou. Não tem como, futebol é isso, quem não faz toma. Se perde a chance, o outro não pode perder. E o Palmeiras não perde, muito efetivo, com o Flaco Lopes numa movimentação muito interessante. Então a gente vai para o intervalo, aconteceu tudo isso, um jogo muito melhor para o São Paulo. E entre tudo que eu falei aí para você, o Marlon Freitas fazendo um papel muito importante na saída de bola para o Palmeiras. E com isso a gente vai para o segundo tempo. Mudanças que eu faria para o segundo tempo. Eu acho que por parte do Palmeiras nenhuma mudança, e por parte do São Paulo eu tiraria o Tapia, o Calleri. Por quê? Porque o Calleri é aquele homem de área, veio muito bem no jogo contra a Portuguesa, mesmo tendo perdido ali um gol na cara, mas depois fez 2, mas não adiantou e o São Paulo perdeu do mesmo jeito no Morumbi. Mas o Calleri é aquele homem de área que sempre eles vão conseguir achar o Calleri na área. Sempre é a referência para cruzar para ele. E aí eu faria o seguinte, eu já tiraria o Tapia e o Luciano logo no intervalo. Por quê? Porque o São Paulo vinha muito no ataque por Luciano e por Tapia. Mas quando eles pegavam na bola, não conseguiam acertar. E quem mais acertou nesse ataque, quem foi melhor, quem foi superior nesse ataque do tricolor paulista no primeiro tempo foi o Luca. Luca muito bem pelo lado esquerdo, eu colocaria ele para o lado direito, Calleri como homem de referência e Ferreirinha do lado esquerdo, porque quando o Calleri e o Ferreirinha entraram, eles deitaram para cima do Palmeiras. Então, depois disso, a gente vai para o segundo tempo, nenhuma mudança por parte de ambas as equipes, e o Palmeiras, ele já volta muito bem e o São Paulo muito mal. O que prova isso, o Palmeiras no começo do segundo tempo já marca no primeiro ataque com Kelvin, a bola sobra para o Flaco Lopes, disputa aérea com o Danielzinho, que aí não tem como, Flaco Lopes vai ganhar na bola aérea e cruza de cabeça, ótima bola, para o Kelvin só fazer para coroar o Kelvin dessa superação nessa partida. O Kelvin fez uma boa partida e desde 2025 foi contratado pelo Palmeiras, mas não vinha com uma boa sequência. O Kelvin, ainda que não tinha convencido pelo Palmeiras, ainda não convenceu, porque um jogo não define só isso. Mas fez uma boa partida hoje o Kelvin, o Piquerez também, que vem de uma decadência muito grande de nível, mesmo mantendo a regularidade em média, só que das atuações que ele vinha fazendo, tanto 2023, 2024 para 2025, foi uma diferença absurda por parte negativa. Então o Piquerez também fez uma ótima partida, isso que são notícias boas, muito boas, na verdade, para o Abel, para o Palmeiras. Caras que são titular, eu acho que são titulares absolutos desse time. Hoje o Gustavo Gomes também jogou muito bem, por mais que não falaram muito dele, mas também jogou muito bem por parte do Palmeiras. Craque do jogo, na minha opinião, Flaco Lopes, com certeza. E depois do lance do Flaco ali, o Flaco deu a segunda assistência, fez um gol e deu 2 assistências até ali. E o São Paulo depois ficou mais com a posse de bola, como foi no primeiro tempo, ficou mais com a posse de bola, mas um segundo tempo muito ruim por parte do São Paulo. Tanto por parte do Mike quanto Tapia, 2 muito ruins no jogo. O Mike, é um cara que defensivamente no começo estava ajudando muito o São Paulo, mas é um cara que hoje, quem vê pela primeira vez pensa como que esse cara é profissional. E foi uma partida muito, mas muito ruim do Mike. Nossa, não tem nem palavras para descrever. E o Tapia hoje estava sumido, né? O Tapia hoje estava em outro mundo. Tudo tentava errava, o que nunca acontece com o Tapia em clássicos. No último clássico contra o Palmeiras, marcou. No último clássico contra o Corinthians, marcou. E tinha marcado também no último clássico que teve em 2025. Então, o Tapia em clássicos é decisivo, é muito bem em clássicos, mas hoje ele estava em outro mundo. Hoje a cabeça dele estava em outro mundo. Então hoje, muito mal o Tapia e horripilante o Mike. Muito ruim, não conseguia acertar nada, parecia que não sabia o que fazia com a bola quando tocava nela. Então eu acho que também um cara que falhou muito nesse São Paulo hoje
foi fora de campo Hernan Crespo. Por quê, gente? Como eu disse, no intervalo já tinha que ter colocado pelo menos ou o Caleri ou o Ferreirinha. Eu colocaria o Caleri se tivesse só colocar um, mas na minha opinião já tinha que colocar os dois para dar mais velocidade, para ter um cara de área e tirar o Luciano, que tava muito mal, e o Tapia também. E aí vocês devem estar pensando, você não tiraria o Mike? Não tiraria, porque aí entraria o Cedric, que aí é pior ainda. E o ruim do São Paulo é que não tem nenhum lateral direito bom. Não tem nenhum. Tem nenhum. Antes tinha Rafinha, antes tinha Cafu lá atrás. E agora é uma diferença absurda. Só o tempo dirá quem foi melhor. Cedric ou Cafu? Eu tenho minhas dúvidas, eu acho que o Cedric é o melhor. Pelo amor de Deus, gente, não me leve a sério nesse momento. Mas, gente, agora levando a sério neste momento, uma partida muito ruim do São Paulo e o Crespo tinha que ter mudado. O Crespo só foi mudar aos 75 pela primeira vez. E aí, colocando o Caleri e o Ferreirinha. E depois disso, só teve chance para o São Paulo. E com quem? Com o Ferreirinha pelo lado esquerdo, bagunçando a marcação do Palmeiras. E o Caleri sempre no homem de área para cabecear essa bola, tentar o toquezinho para tentar marcar. Então tinha que ter feito essas mudanças antes, porque mudaria muito o jogo. Se tivesse nem no intervalo tivesse feito essas mudanças no máximo até os 55 minutos, vamos falar assim, para não ter que falar 50, que é só 5 minutos depois do intervalo, até os 55 minutos já dava tempo para pegar ritmo e o São Paulo teria feito pelo menos um gol. Um gol mesmo. Tenho certeza absoluta, não resta dúvidas sobre isso. Mas uma partida muito ruim de São Paulo. No segundo tempo foi mais cera do Palmeiras do que qualquer outra coisa. Jogador brigando entre muitos outros. O Caleri tendo uma chance ali com o Ferreirinha bagunçando a marcação, cruzando e sobra no Caleri. Ele cabeceia em cima do Carlos Miguel. Mas essa foi a grande chance do São Paulo no segundo tempo. E, gente, o jogo termina 3 para o Palmeiras, 1 para o São Paulo. Um choque rei grande para o Palmeiras e muito fraco por parte do São Paulo. Gente, o São Paulo tem que ficar esperto, porque se não ficar esperto vai ser rebaixado do Paulistão. E aí seria um vexame completo. E do jeito que tá sendo, se bobear, classificar não vai classificar. Eu acho muito difícil classificar. De verdade. O São Paulo agora enfrenta no dia 31 o Santos. Eu acho que o São Paulo tá muito lado a lado ali, mas o Santos ainda tá melhor que o São Paulo hoje em dia. Mas em clássicos, o São Paulo tá melhor. Mas hoje uma decadência enorme por parte de São Paulo, vinha de uma derrota contra a Portuguesa e o Palmeiras vinha de um 4-0. Muitos achavam que isso ia pesar ali no histórico, mas não pesou. O Palmeiras jogou, venceu e convenceu, como eu falo muito aqui nos vídeos. É isso, vou ficando por aqui. Craque do jogo, gente. Flaco Lopes, como eu disse, as notas ali para os dois piores de São Paulo. Tapia, nota 4 no jogo. E Mike, nota 0, com certeza 0. Muito mal, outro que foi muito mal foi o Luciano e nem saiu. Isso que eu não acho muito bom. O Crespo ele comanda o São Paulo em muitos momentos por base de hierarquia. Isso em muitos momentos atrapalha e em muitos momentos ajuda. Só que no São Paulo mais atrapalha do que ajuda. Mas é isso, gente. Vou ficando por aqui. Se vocês gostaram da análise aqui completa pós-jogo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos novos. Compartilha com todos os seus amigos e sua família para ajudar a gente a bater 2K. Então é isso. Vou ficando por aqui. O Palmeiras vence e convence. E o Abel tá na pior fase dele pelo Palmeiras? Sim. Mas agora convenceu com a equipe do Palmeiras. Ou será que o São Paulo que foi muito mal mesmo e não o Palmeiras foi tão bem? Quero saber a opinião de vocês sobre tudo que aconteceu nesse jogo aqui nos comentários. Participem do vídeo. Então é isso, vou ficando por aqui. Fui!